Olá, irmãos, shalom a todos. Estamos aqui com mais um A Bíblia Responde e hoje nós queremos tratar sobre fornicação. O ato de fornicar é uma ideia maligna, concebida por meio do desejo da carne. Saiba você que Satanás é esperto, sabe dos desejos humanos para levar o homem a pecar. O sexo é uma bênção do Senhor desde que praticado dentro do matrimônio. Sexo fora do matrimônio é fornicação, pode ser adultério e com certeza é uma maldição. E os fornicadores, segundo Gálatas 5,19, não herdarão o mundo vindouro. Paulo afirmou isso dizendo que os fornicadores não terão parte no reino de Deus. Então muita atenção, você jovem, adolescente, homem, mulher, que hoje está servindo ao Senhor, entregou sua vida a Jesus, mas você pode estar passando por um momento de dificuldade, ou talvez você esteja sendo afligido por um desejo desenfreado sobre a relação sexual ou sobre a área sexual da sua vida. E talvez você esteja se satisfazendo com a fornicação. Talvez você não tenha excedido a uma entrega literal ao adultério ou à prostituição, mas tem sido vencido pela fornicação. E o meu conselho é que você vença a fornicação. O desejo sexual é facilmente vencido quando entregue diante de Deus em temor e disciplina. Paulo faz um alerta a Timóteo que ele deveria ter uma resistência ao desejo sexual. Assim também nós devemos fazer. Paulo dá um grito em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 18, dizendo: fujam da imoralidade sexual, fujam da fornicação, fujam da prostituição. E ele continua dizendo: qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E ele faz uma pergunta: ou vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que o Espírito Santo habita em vós, os quais possuis da parte de Deus, e que nós não somos de nós mesmos. Vós não sois de vocês mesmos. Você é do Espírito Santo, porque você foi comprado por um alto e bom preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Portanto, com o seu corpo, com o nosso corpo, nós devemos glorificar a Deus. Ele também fala em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornareis, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Você vai pegar o membro, que é o seu corpo, e vai torná-lo um com uma prostituta? Você vai pegar o corpo de Cristo e vai se unir a uma prostituta, a um prostituto, ao meretrício? De forma nenhuma. E ele continua: ou não sabeis que o que se une a uma meretriz, ao meretrício, faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Lá na antiga aliança, o princípio que Deus criou para o homem é que o homem se tornasse uma só carne. Quando isso aconteceria? No santo matrimônio, quando o homem se unisse em matrimônio, então ele poderia unir-se à sua mulher. Porque o que se une ao Senhor é um só, em espírito com o Senhor. Se você se uniu com o Senhor, você é um com Ele. Você não pode mais usar este corpo que é um com o Senhor e se tornar um com o meretrício. Gálatas 5,19, ele fala numa linguagem extraordinária, dizendo: é evidente o que a velha natureza pecaminosa realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade. A natureza humana caída, pecaminosa, se expressa através da imoralidade, através da impureza, através da indecência, através da adoração de ídolos, através da feitiçaria, através das rixas, das contendas, do ciúme, da ira. Ela se manifesta através da ambição egoísta, do divisionismo,
A natureza caída humana, carnal, ela se manifesta através da intriga, da inveja, da embriaguez, das orgias e das coisas semelhantes a essas. Mas nós temos uma advertência de Paulo em Gálatas 5,19, ou melhor, no versículo 21, advertindo-nos que os que fazem tais coisas, os que praticam tais coisas, não terão parte no reino de Deus. Prestem atenção. Vamos fazer morrer a nossa velha natureza. A nossa carne precisa morrer. Jovens, adolescentes, homens e mulheres, você precisa disciplinar no temor de Deus a sua carne, para que você não fique fora do reino de Deus. Paulo, voltando a 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz no versículo 9 e 10, não se iluda. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, pessoas que adoram ídolos, pessoas que praticam sexo fora do casamento e com pessoas que não são seus cônjuges, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentas, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, roubadores, nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Não se iluda, lançaram algumas bíblias aí dizendo que é graça sobre graça ou uma bíblia investida. Essas bíblias estão corrompidas. Elas não falam a verdade. A verdade é que se você mantém relação sexual antes do casamento, praticando a prostituição, a fornicação, ou se você mantém relação sexual fora do casamento, ou se você mantém relações sexuais homossexuais, lesbianismo, homossexualismo, ou que você comete outras linhas de pecado, como a avareza, o roubo, a adoração a ídolos, você está fora do reino de Deus. Goste ou não. Não é você que decide se você está no reino de Deus. Você pratica os mandamentos e Deus decide se você está dentro ou fora do reino de Deus. Eu deixo esta palavra como um alerta. Existem muitas pessoas dentro da igreja hoje fornicando. É mão naquilo, aquilo na mão. O que os olhos humanos não estão vendo, eles estão se abrasando. Eu estou te alertando como homem de Deus. Fuja da imoralidade. Porque os que praticam a imoralidade, em qualquer uma de suas práticas, estão fora do reino de Deus. 1 Tessalonicenses 4,3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que se afastem da imoralidade sexual. O sexo é uma bênção, mas precisa ser feito dentro dos padrões, dos princípios divinos. Em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo diz, por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza, a imoralidade sexual, a impureza, a lascívia, os desejos maus, a ganância, uma forma de idolatria. Por causa destas coisas, a ira de Deus está vindo sobre os que lhe desobedecem. Fique esta palavra de alerta ao seu coração. Liberte-se, seja livre, guarde-se e depois case-se. Casar é uma bênção, o sexo é uma bênção, mas a desobediência quanto à prática da vida sexual, ao jovem, ao adolescente, ao homem, à mulher, ao solteiro e ao casado, e os princípios que podem ser feitas ou não, estão pautadas na Escritura. A Bíblia responde. E eu deixo esse alerta a você. Um abraço, que Deus te abençoe. Até a próxima, a Bíblia responde. Eu sou o Bispo Rinaldo e tenho o maior prazer em poder compartilhar a palavra de Deus com você. Um grande abraço.